Bom, boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui no segundo dia, né, da nossa capacitação, nosso curso em controle de infecção, essa parceria da PECI da Associação, né, foi muito bom o primeiro encontro. Agradecer aí o Aurivan, a Thaís, o Rodolfo, que está aí conosco, né, nos dando todo o suporte. Cumprimentar a nossa palestrante de hoje, a enfermeira Daiana, né, e que a gente possa aí ter uma troca tão positiva quanto foi. Reforçando, gente, né, que foi um esforço grande que a gente fez e para chegar aqui são vários trâmites, né, Aurivan? E nós estamos sendo um pouco pioneiros no sentido de iniciar uma comissão de controle de infecção voltada para a atenção primária, porque nós temos muitas coisas em relação ao hospital, então nós estamos crescendo juntos e tentando desbravar em um terreno novo. Então, toda a contribuição é muito bem-vinda, participem mesmo, preencham os formulários, façam perguntas, porque o objetivo é que a gente possa atingir cada vez mais a atenção primária em relação ao controle de infecção. Aurivan. Perfeito, Ju, obrigado. Boa tarde novamente a todos, sejam bem-vindos. Estou aqui representando a diretoria da PECI, sou um dos membros da diretoria. Para quem não acompanhou da outra vez, meu nome é Aurivan, eu sou enfermeiro de formação, estou na diretoria da PECI desde 2011 e atuo na atenção primária também, em controle de infecção, vigilância e assessoria técnica de enfermagem. Novamente agradecer também à SF, né, Ju, pelo convite, pela parceria. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, eu acho uma construção que nós estamos fazendo e tem muito a mais a construir, né? A gente reservou esses 4 dias para abordar todos os conceitos, ou aí, na grande maioria, os conceitos de controle de infecção voltado para atenção básica. Então, em nome da diretoria, agradecer vocês também, agradecer o Randolfo, a Degna, né, que é nosso braço direito e esquerdo, agradecer os palestrantes também pelo aceite, porque também é um desafio falar em controle de infecção na atenção primária também, né, por ser novo, né, Daiane tá balançando a cabeça, é novo pra gente também, né, adequar as questões de hospital para a dinâmica de atenção primária e agradecer todos os participantes, que a gente está aí num número expressivo, isso reflete, obviamente, também a necessidade dessa equipe de cada vez mais se embasar nesses conceitos. Vou só reforçar aqui a todos para aproveitar realmente para as perguntas, para sanar as dúvidas. Não existem dúvidas boas ou ruins, difíceis ou fáceis, todas as dúvidas são dúvidas importantes. Às vezes a dúvida de um é do outro, né? Então façam as perguntas, aproveitem o chat, eu vou aqui compilando e no final das apresentações a gente repassa as perguntas para os palestrantes. Então a gente vai iniciar o segundo encontro. Eu gostaria aqui muito de agradecer a Daiane. Daiane é uma parceira da gente, também já foi membro da PSI, né, Dai? Está sempre com a gente em todos os momentos, é uma referência, obviamente, de controle de infecção. A Daiane vai falar sobre o tema. A gente inverteu, tá, pessoal, a ordem por necessidade de um palestrante. Então, a Daiane inicia falando sobre a prevenção de infecção de corrente sanguínea na unidade básica de saúde. A Daiane é gerente nacional do Serviço de Controle de Infecções Hospitalar do Grupo Amil, é mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, especialista em epidemiologia e controle de infecção hospitalar pela Unifesp e especialista em cardiologia pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Daiane, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima apresentação para você. Gente, boa tarde. Todos me escutam bem? Sim, vou compartilhar minha tela, Sim, mas Dai, tá ótimo. bom, gostaria de agradecer imensamente o convite da PSI. É um prazer poder contribuir aí com essa troca de experiência. Agradecer vocês, né, pela iniciativa. Quando o pessoal me ligou e falou: "Você pode dar uma aula de prevenção de infecção da corrente sanguínea em atenção primária?" Eu falei: "Nossa, gente, que desafio! Tô tão acostumada com o hospital." E aí, depois, pensando, eu falei: "Não, gente, o paciente é o mesmo, as medidas de prevenção são as mesmas. Talvez as tecnologias sejam um pouco diferentes, mas a gente consegue fazer muita coisa com o básico." Tá? E eu, particularmente, tive uma experiência esse ano com o meu pai, em 3 atendimentos em um mês
em uma OBS lá no interior, e eu percebi que a gente precisa muito mais de carinho, de atenção, de comportamento, com coisas básicas, do que altas tecnologias. Dá para a gente fazer milagre dentro dos nossos serviços, com essas 3 pontes aí, né? Eu falei, bom, vamos lá, vamos conversar. Esses são os meus conflitos de interesse, tá? Faço parte do grupo técnico de critérios e medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea da Anvisa desde 2013, e queria só deixar claro que qualquer foto ou imagem usada nessa aula não representa endosso comercial, tá? Tem objetivo puramente educacional. Bom, quando a gente fala em infecção de corrente sanguínea, a gente fica muito na assistência hospitalar e no catéter central, que o risco é maior, mas a gente pode ter desastres infecciosos, não infecciosos, em acessos vasculares periféricos, que eu acho que na atenção primária é a nossa grande gama aí de dispositivos para infusão que a gente usa. Então, para a gente começar a falar de tipos de catéteres, infecção associada a esses catéteres, a gente precisa entender as definições, tá? Então, a gente tem desde o periférico, que são aqueles catéteres sobre agulhas, os gelcos, os scalpes, enfim, são aqueles que me dão acesso ao vaso periférico do paciente, tá? Então, aqui eu preciso ter cuidado em relação ao que eu posso ou não infundir naquele vaso periférico, que ele não tem o mesmo calibre, o mesmo porte, a mesma complacência de um acesso cuja terminação terminação termina em grandes vasos ou dentro do coração, tá? O que a gente mais usa, tanto no ambiente hospitalar quanto na assistência primária, é o periférico. Só que, assim, dentro do hospital, a gente chega a ter 90% dos pacientes em uso desses acessos, tá? Então, ele é muito frequente. Apesar do baixo risco de infecção, que já não é tão baixo assim, talvez a gente subestime essas taxas, mas a gente usa muito, tá? Muito mesmo. E aí a gente vai para os acessos que a gente considera central. O que é um acesso central? Gente, não é por onde ele entra, tá? É onde termina a ponta dele. Então, a definição básica de um catéter central é aquele cuja terminação está ou dentro do coração, dentro do átrio direito, ou próximo dele, ou a terminação em grandes vasos, tá? Então, a gente tem aqueles que a gente chama de não tunelizados, são aquelas funções diretas, são os catéteres mais curtos, que a gente chama de temporários, cuja função pode ser na jugular, pode ser na subclávia, pode ser na femoral, tá? Daí o conceito de que o catéter femoral ele é periférico, apesar de curto, ele termina num grande vaso, que é na veia femoral. Tá? Esses são os que a gente trabalha mais nas emergências, tá? Que são acessos fáceis e rápidos, tá? Fáceis para quem é capacitado. Aí a gente tem aqueles que são os catéteres que nós chamamos de permanentes, tá? Ele pode ser tunelizado, que é aquele que eu faço a punção, eu tunelizo no subcutâneo e a ponta dele termina num grande vaso, tá? Aí eu tenho aqueles que são tunelizados, que a gente chama de parcialmente implantados, e a gente tem os implantados, que são os portes muito utilizados na oncologia, que é uma borracha de silicone que fica debaixo da pele, tá? E a gente também agora, principalmente em pacientes com fragilidade venosa ou que precisam de uma terapia não emergencial, existe o PIC. O que é o PIC? É um catéter central, então a ponta dele termina num grande vaso no coração, mas é como se a inserção dele é periférica e ele vai percorrendo dentro do vaso. Então, eu funciono geralmente nessa região, aí eu tenho as zonas, né, de maior risco, e ele entra por aqui, ele vai vindo pelo vaso, tá? Não é tunelizado, então ele vai vindo pelo vaso e tem a terminação. O importante, gente, é que assim, quando a gente fala de catéter periférico, a gente está falando desses periféricos que a gente costuma muito ver na nossa realidade, mais uma nova tecnologia que está vindo aí, que chama Midline, que é um catéter de vaso médio, tá? Que é novo no Brasil, mas que não deixa de ser um periférico. Ele tem a mesma inserção de um PIC, só que a ponta dele não termina aqui, ó, na região axilar. Então, ele não é central,
tá? Ele é periférico, então eu só posso dar nele, só posso administrar nele medicamentos que eu posso administrar para o vaso periférico, tá? Esses são os periféricos e os centrais, que são os não tunelizados, os tunelizados implantados e o PIC. O PIC, apesar da inserção ser periférica, ele é considerado um acesso central, tá? E quando a gente fala em fator de risco, a gente tem pacientes que, assim, se a gente tiver qualquer quebra de técnica, né, que possa levar a uma infecção, eu vou ter aqueles pacientes que têm um risco maior de desenvolver infecção e aqueles que têm um risco menor. Quando a gente fala em infecção, gente, a gente tem três grandes braços aí. Então, a gente tem característica do paciente, quer dizer, quanto mais imunocomprometido ou com mais fator de risco, maior é. Eu vou ter a forma de transmissão e eu vou ter um inóculo, tá? Um inóculo bacteriano. Então, eu preciso de um inóculo bacteriano, o meio de transmissão e o hospedeiro. E aí, gente, a gente não tem como medir isso. Por isso que a gente precisa, nós estamos falando de uma topografia de infecção que é 100% prevenível. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa mente. A infecção de corrente sanguínea, seja do catéter central, seja do catéter periférico, ela é 100% prevenível, tá? Se a gente infectou o paciente, alguma quebra a gente teve. É claro, o risco vai ser maior naquele paciente imunocomprometido, os neutropênicos, o grande queimado, tá? O desnutrido, os pacientes com obesidade e índice de massa corpórea acima de 40, a prematuridade, os nossos prematuros, eles são extremamente suscetíveis a infecções. Quanto maior o tempo no serviço de saúde, maior é o risco. E quando eu tenho limitação de acesso venoso, que eu fico funcionando o paciente por inúmeras vezes, tá? Isso é importante. Esse é um fator de risco associado com o paciente. Tá? Quando a gente pensa em serviço de saúde, quais são os fatores de risco relacionados à minha estrutura de saúde? Tá? Os catéteres inseridos na urgência, isso vale para o central e periférico. Aquele que eu pego na urgência, a chance de eu quebrar a técnica é muito maior. Tá? Quando eu falo de central, quando eu não uso barreira máxima, a gente vai conversar um pouquinho sobre barreira máxima lá na frente. Múltiplas manipulações do catéter, né? Então, quanto mais eu abrir o sistema para acessar aquele catéter, maior é o risco. Obviamente, a proporção enfermagem-paciente, quanto menor a proporção e maior o número de pacientes, maior é o risco de eu quebrar técnicas por conta da correria da assistência e catéteres desnecessários, tá? E aqui eu trago uma reflexão pra gente, que assim, não é incomum a gente ver paciente com acesso venoso periférico, vai que precisa, né? Isso é muito ruim, gente. Não deixa de ser uma porta de entrada. Tá? E quando eu falo da característica do catéter, eu tenho uma composição do catéter. Então, por exemplo, os catéteres de polietileno, que são os famosos intracates, eles têm um risco maior de aderência, né, de coágulos e afins, do que os duplos e triplo lumens de poliuretano. A mesma coisa acontece para o periférico. Os catéteres agulhados, que são os nossos scalpes, eles não são feitos para administrações prolongadas. Ele aumenta o risco de infecção de outras complicações, como flebite, em detrimento dos de poliuretano, tá? Que são os gelcos, os catéteres sobre agulha. O sítio de inserção, né? Então, quanto mais próximo de alguma área colonizada, maior é o risco de eu ter migração de bactérias por fora do catéter, para dentro da corrente sanguínea. E as indicações para uso. Então, o paciente que faz diálise tem um risco maior, enfim. E isso vale para os dois, tá, gente? Tanto para a infecção associada aos centrais, quanto para a infecção associada aos periféricos. Mas, Daiane, qual que é o impacto da infecção de corrente sanguínea? Aí eu trouxe aqui para a gente pensar os impactos no periférico, tá? E no central. Gente, acabei de ver que está invertido, tá bom? Esse primeiro aqui é o que a literatura diz pra gente das infecções associadas aos acessos centrais. Tá? Então, isso aqui é dado de literatura. Quando o paciente que está internado, ele tem uma infecção, eu prolongo em 14 dias a mais a permanência dele na UTI. Tá? Então, os estudos que mostram tempo de permanência do paciente com infecção e do paciente sem,
O com infecção fica 14 dias a mais. É 24... não, 19, desculpa. Tô ruim de conta. 19 dias a mais. O paciente com infecção, ele fica 19 dias a mais. Tá, gente? E quando a gente fala em internação hospitalar, quando ele está numa unidade de internação, ou que a infecção é menos grave, não causa um choque séptico ou uma sepse, ele chega a ficar 21 dias a mais. Tá? Gente, custa muito caro. Custa muito caro para os serviços de saúde e para nosso sistema de saúde. Eles custam, eles oneram o nosso sistema de saúde, seja a saúde suplementar ou seja o nosso SUS. Elas são caras, tá? Porque eu tenho muitos custos associados. Eu tenho aumento do tempo de permanência, eu tenho aumento do uso do insumo, aumento da gravidade, aumento de horas de enfermagem, aumento de horas médicas, mais maquinário que eu preciso usar, mais oxigênio que eu preciso usar, tudo isso custa muito para o nosso serviço de saúde. Então, prevenir infecção é manter a sustentabilidade dos nossos serviços de saúde, sejam privados ou sejam públicos, tá? A mortalidade é extremamente alta, tá? Os catéteres centrais, gente, a gente vê cada vez mais no nosso país o aumento das bactérias multiresistentes, causadores de infecção. De cada 10 pacientes, 4 morrem, ok? A mortalidade é muito alta. E eu só queria trazer para vocês que, desde 2008, a infecção da corrente sanguínea, seja central ou seja periférico, no modelo de saúde americano, ela não é reembolsada, tá? Então, se o serviço tem uma infecção de corrente sanguínea, eu não tenho reembolso nem do sistema público e nem das operadoras, tá? O serviço arca 100%. Por quê? Porque é a infecção com maior poder de prevenção que a gente tem. Tá? E no Brasil, a gente está caminhando para isso. Né? Então, falar nos hospitais privados, a gente já tem problemas com as operadoras. Tá? Se a operadora no Rio de Janeiro, se a operadora paga tudo que eu tenho de prevenção e o paciente infecta, ela glosa. Tá? Alguns movimentos em algumas operadoras. Quando a gente fala em impacto da infecção da corrente sanguínea associada ao periférico. A gente usa muito o periférico, gente, muito mesmo. Nos Estados Unidos, a gente não tem dados americanos, dados nacionais, mas nos Estados Unidos são inseridos cerca de 150 milhões de catéteres por ano. Tá? A maioria dos pacientes institucionalizados tem esse tipo de acesso. Uma infecção pode custar entre $6 mil, R$30 mil, até R$40 mil em UTI. A mortalidade, ela é um pouquinho menor, ela começa um pouquinho menor, mas ela tem um range maior, tá? Então, assim, por quê? Porque as bactérias que a gente vem enfrentando nos nossos serviços, elas são multiresistentes, o que faz com que o custo aumente também, tá? E o acesso venoso periférico, pessoal, além das infecções de correntes sanguíneas, eu tenho flebite, não é um vermelhidão, gente, dói pra caramba, tá? Eu posso ter infiltração. Pior, eu posso ter extravasamento. Infiltração é quando eu infiltro soluções neutras, né, soluções isotônicas, como o soro, até o extravasamento é quando eu extravaso o medicamento. E aí a gente pode ter resultados bastante dolorosos para a vida do paciente. Tá? Fora as injúrias de pele, né, principalmente nos mais com fragilidade de pele. Os mecanismos de infecção, gente, são os mesmos. Tá? Eu tenho colonização do dispositivo. Se eu não preparo essa pele, eu insiro o catéter numa pele que não está bem preparada, que eu não reduzi o inóculo de bactérias, elas começam a migrar, gente. Elas têm uma simbiose pela parte externa do catéter e elas ficam na ponta. Da ponta, elas podem só ficar na ponta e não causar uma infecção, ou da ponta, elas podem cair na corrente sanguínea. Tá? A fisiopatologia é o mesmo. Geralmente isso acontece nos primeiros dias de inserção do catéter. E aí eu tenho o risco intraluminal, que é aquele que eu coloco mesmo a bactéria dentro do lúmen do catéter. A forma como eu preparo o medicamento, a forma como eu faço a desinfecção da minha conexão antes de inserir o medicamento, higiene das mãos, que é uma coisa tão básica, tá? E as taxas de complicações dos periféricos, elas são subestimadas. A gente tem, agora tem mais publicações, mas assim, deve ser muito maior o cenário de problemas que a gente tem com esses acessos do que a gente vê em literatura. Daiane, as taxas de infecção,
dentro de todos esses catéteres que você mostrou que a gente tem nos serviços de saúde. O que a literatura mostra? Obviamente, a literatura mostra que as taxas de periférico, elas são menores e elas vão crescendo de acordo com os tipos de catéteres centrais. Então, o periférico, descrito em literatura, é o que apresenta as menores taxas, mas apresentam, e pode estar subestimado, lembrem-se sempre disso. Depois vem o pró-implantado, que são os fortes, que ele fica protegido. Então, o risco de infecção dele é menor, porque ele está ali protegido. Os tunelizados, tá? Por quê? Porque no extraluminal, a bactéria tem um longo caminho para percorrer até a ponta. Quando a gente fala em extra, intraluminal, todos são iguais, os riscos são iguais, tá? E os CVCs temporários, são os curtos, os duplo e triplo lumens que a gente vê em literatura. E aí tem uma leitura equivocada de que o PIC apresenta menores taxas. Não é verdade, tá? O PIC é um catéter central e a literatura mostra que os PICs, eles têm as mesmas taxas dos centrais, principalmente o central temporário. A diferença é que ele fica numa posição que a gente consegue cuidar melhor do que aqueles na jugular, que o paciente mexe bastante a cabeça, mas é só isso, tá? Independente do catéter que eu usar, o aviso importante é: eu tenho que escolher o melhor dispositivo para o meu paciente, tá? E eu preciso remover qualquer catéter quando a clínica do paciente me permitir, tá? Eu não posso deixar um catéter se o paciente vai precisar, porque já aconteceu de deixar se vai precisar e ter que tirar por causa de uma infecção. Tá? A melhor forma de não ter infecção é não ter o catéter. Pensem sempre nisso. Tá? Então, fisiopatogenia. Aqui é uma figura clássica e recente do central, mas pensem que o mecanismo fisiológico é o mesmo para os periféricos, tá? Então, a gente tem o intraluminal, que a gente já conversou, são as bactérias presentes na pele do paciente, e se eu não cuidar desse curativo, se eu não trocar o curativo quando sujo, úmido ou solto, e dentro do prazo, eu posso ter aumento de bactérias ali. Curativo sujo, gente, aumenta em 3 vezes o risco de infecção. Pensem nisso. Curativo sujo, curativo molhado, curativo solto é indicação de troca imediata, ok? O extraluminal, geralmente, ele acontece dentro dos primeiros 7 dias para o central e dentro dos primeiros 2, 3 dias para o periférico, ok? Depois disso, a tendência é que seja intraluminal. De qualquer forma, a gente tem que seguir as medidas de prevenção para os dois durante toda a permanência do catéter, ok? Vamos falar, seja qual for o acesso vascular, gente, seja qual for, tá? Eu preciso que as pessoas sejam capacitadas para inserir esse acesso, e a gente tem que sempre ter o objetivo de que uma tentativa é o que a gente quer, tá? Então, vejam, um bom profissional, na minha leitura, isso é pessoal, não é aquele, gente, que pega a veia na ponta do dedo do paciente. É aquele que tentou uma vez e não conseguiu, ele tentou a segunda e ele não conseguiu, ele vai pedir ajuda. Se eu errei uma, se eu errei duas, qual que é a chance de eu errar a terceira? Muito grande. Tanto que a Anvisa pede para que você tente 2 vezes. Se você não conseguir, você chama uma outra pessoa para tentar 2 vezes. Tá? Não estou falando de urgência, gente. Urgência, vejam que urgência, eu pego o acesso do paciente, eu tenho que trocar o mais breve possível, assim que a clínica do paciente me permitir. Tá? Mas o que a gente precisa é começar a deferir a expertise. Se eu errei uma, eu errei 2, talvez o seu colega seja melhor, né? Mas eu não posso ter 10 tentativas, 5 tentativas, 6 tentativas. Tá? Isso colabora muito negativamente para a experiência do paciente e isso colabora muito é um fator de risco absurdo para complicações, tá? O vaso. Vamos inspecionar o vaso antes da gente saber qual que a gente vai funcionar, né? Escuta o paciente. Tem paciente que fala pra gente, não, minhas veinhas aqui são muito ruins, doutor, o enfermeiro, o pessoal da assistência. Aqui é melhor, eu tenho mais experiência. Vamos escutar, né? Os pacientes que têm a pele mais escura, os pacientes com tatuagem, eles têm mais dificuldade. Então, a gente não vai escolher o vaso na hora da tentativa, a gente tem que escolher o vaso antes, tá? E fazer a técnica correta na inserção.
Obviamente, se eu tenho tecnologia de visualização, ótimo. Se eu não tenho, eu tenho que investigar da forma mais fácil que eu tenho, e o que eu tenho mais fácil na minha mão para tentar ver qual que é o melhor vaso. Tá? Mas eu não vou ver o vaso entrando e saindo com gelco. Tá? E, obviamente, eu preciso colocar da forma correta, eu preciso manter da forma correta e eu preciso tirar. Então, a gente fala de 5 certos, tá? Que são esses 5 certos que a gente discutiu aqui, para inserção de qualquer acesso, né? E aí, gente, meu plantão pode estar corrido, eu posso estar cheio de coisa para fazer, vai dar menos trabalho se eu considerar o paciente, se eu escutar o que o paciente tem para me dizer. Esse braço aqui não é bom, vem para esse, ó, essa aqui é melhor que essa, aqui eles têm dificuldade, né? Então, a gente tende a não perguntar para o paciente ou não ouvir o paciente, e a gente precisa mudar um pouquinho isso. Vai dar menos trabalho, vai dar menos correria do que se eu funcionar, tentar 50 vezes, chamar um amigo ou perder na próxima. E, gente, existe uma tendência em todos os níveis de assistência de menosprezar o periférico. Ah, se perder esse braço, tem o outro. Não, ele não deixa de ser um dispositivo invasivo, tá? Então, assim, essa foto não é minha, essa foto é de literatura, mas eu já vi na minha, depois eu trago para vocês no final da aula, fotos que são minhas, que eu já vi nos meus hospitais, de casos muito complicados associados a catéteres venosos, principalmente os periféricos, tá? Então, Daiane, quando a gente fala em prevenção, lembra que a gente tem 2 formas de prevenir. Uma forma de prevenção que a gente chama de extraluminal, que é por fora do catéter, e a prevenção intra. Quando a gente fala em prevenção extraluminal, para o catéter venoso periférico, tá? Eu preciso preparar a pele do meu paciente. Posso usar o álcool, o velho bom álcool? Posso. Tá? Desde que eu faça a antisepsia da pele e eu não toque mais. Uma coisa muito comum, gente, que a gente vê. Eu faço, eu aperto de novo. Não adiantou nada. Eu tenho que fazer de novo. Tá? Uma coisa que eu não trouxe aqui, mas que eu queria falar para vocês é que, assim, a gente aprende de diferentes maneiras nos nossos cursos, né? Daiane, eu faço redondinho ou eu faço vai e vem? Tá? A gente não tem resposta na literatura. O que a gente tem é um racional teórico de que o vai e vem, ele esfolia com mais força e atinge camadas mais profundas. Isso é uma mudança de conceito, tá, gente? É uma mudança de cultura. Tá? Então, tanto que hoje, para a prevenção de acesso, a orientação para cirurgia, para limpeza da pele com a central e para o periférico, é a gente fazer pelo menos com 3 álcools, com 3 suaves diferentes, né? E vai e vem. Eu esfolio melhor. Tá? O redondinho, gente, a gente aprendeu na faculdade, nos cursos lá atrás. Mas veja, eu passo uma vez, eu passo um pouco aqui, depois eu vou passando por fora. E aonde eu tenho que funcionar, eu não fiz com firmeza, tá? Muita gente deve estar me olhando assim, nossa, eu sempre fiz redondo, né? Mas a gente precisa mudar um pouquinho, tá? Existe um racional em literatura, se alguém precisar de artigos, depois eu passo meu e-mail para vocês. Tá? Mas o importante eu tenho que preparar a pele, eu não posso mais tocar. Se eu tiver necessidade de tocar, eu tenho que fazer de novo. Tá? O que é a ANTT? Nada mais é do que a técnica asséptica do não toque. Ela é usada para procedimentos que não são estéreis, que não precisam de barreira máxima, mas eu não posso tocar. Onde eu não posso tocar? Neste momento, eu não posso tocar na pele do paciente que já foi preparada. Se eu precisar tocar, eu tenho que fazer de novo. Ok? Tá bom. O que eu vou pôr por cima? Eu preciso cobrir esse acesso. E aqui eu queria trazer para vocês. Sei que não é a realidade de muitos serviços de assistência primária, mas eu acho que vocês precisam, eu preciso compartilhar com vocês, que desde 2013 a Anvisa pede para que cada cobertura de acesso venoso periférico seja estéril. Aí a gente tem os curativos transparentes, que são mais caros, a gente tem uma película estéril não transparente, que é de uma empresa só, então a gente tem muita dificuldade no mercado de ter esse acesso a esse sumo, tá? Mas tem que ficar na cabeça que mandar
esparadrapo para dentro do CME não é uma alternativa, tá? Porque o esparadrapo, quando você bota na autoclave, ele esteriliza só a primeira camada, o gás não penetra nas próximas, ok? Então, é importante a gente ter isso na cabeça. Ah, mas no meu serviço vai ser difícil, eu ainda não tenho. Então, o que a gente pode fazer? Pensem sempre, gente, tudo que eu estou falando, dentro da realidade de vocês, como vocês podem contribuir para reduzir esse risco. Tem muita oportunidade, tá? Hoje, não existe tempo de troca do acesso venoso periférico. Tá? Os estudos mostram que o catéter bem feito, o catéter bem inserido, o catéter inserido com as técnicas adequadas, ele não tem maior risco de complicações do que aquele que a gente troca a cada 96 horas. Então, hoje eu não tenho tempo de troca em literatura. O que eu preciso é inserir de uma forma correta e tratar de uma forma correta. E independente do que eu ponho ali em cima, pessoal, todo acesso venoso periférico, em todos os nossos plantões, eu preciso olhar para ver se tem uma complicação ao redor, e eu preciso, com a mão higienizada e por cima do curativo, palpar para ver se o paciente tem dor. E uma coisa que ajuda muito, principalmente quem faz pediatria, é comparar o membro. Então, quando a gente fala em avaliação, a gente fala em observar, palpar e comparar o membro que tem o acesso com o membro que não tem o acesso. Muitas vezes eles me dizem muitas coisas, somente quando começa a inchar por uma infiltração, tá? E proteção para o banho, gente. Um bojo de gaze, um papel filme, um filme transparente Magipack, enfim. A gente não tem que deixar molhar. Isso é muito básico. Dá pra gente fazer e é uma coisa que faz toda a diferença, tá? Essas são as práticas básicas de prevenção extraluminal. Quando a gente olha para o central, a coisa muda um pouquinho, né? Então, todo central que eu vou passar, eu devo usar barreira máxima. Daiane, o que é barreira máxima? Barreira máxima é a pessoa que vai instalar gorro, máscara, óculos de proteção para proteção dele, não do paciente, avental estéreo, luva estéreo e cobertura do paciente dos pés à cabeça. Sim, faz diferença. Tá? Eu tenho que cobrir a cabeça e o pé do paciente com campo estéreo. Isso é para qualquer lugar de passagem do catéter central. Essa é a boa prática de inserção. Tá? Seleção do sítio. A gente sabe em literatura que a subclávia é padrão ouro para prevenção de infecção. Mas ela é um fator de risco, né, para outras complicações mecânicas como pneumotórax. Tá? Então, eu preciso que as pessoas, se a pessoa não for capacitada para a subclávia, gente, ela vai para jugular. Isso é uma coisa que acontece, tá? E a femoral tem que ser o último. A femoral tem que ser o último porque o risco é muito maior. Porque está muito próximo da viri, está muito próximo do meato urinário, está muito próximo do ânus, quer dizer, todo o períneo ali onde eu tenho todas as minhas evacuações com alto bioburden, alto inóculo de bactérias. Tá? Preparo da pele. Diferente do periférico que eu posso fazer com álcool, aqui a literatura mostra que o antisséptico mais eficaz é a clorexidina alcoólica 2%. Tá? Então, hoje a gente via muito a 0,5%, agora a gente tem no mercado brasileiro a 2%. Gente, custa mesmo. Às vezes, uma troca, aumentando a concentração de clorexidina, já melhora muito no cenário. Tá? E o custo é muito similar. Tá? E o preparo da pele é isso. Daiane, eu preciso ou eu não preciso limpar a pele, degermar a pele? Hoje, a orientação é, se o paciente está sujo, você vai limpar o local do paciente e passar o catéter com a clorexidina. Hoje eu não tenho necessidade de fazer degermação com clorexidina degermante. Mas cada um tem que avaliar a sua realidade. Tá? Tem hospitais que recebem pacientes em condições de higiene mais duvidosas e que se for deixar na mão de quem está ali, saber se está sujo ou não, acaba passando com a pele suja. Então, tem hospital tem serviços, que falam, não, a gente vai degermar com a clorexidina, limpar, tirar, enxugar e passar a clorexidina alcoólica. Que é importante. A hora que eu passo o meu veículo alcoólico, gente, eu não posso secar.
Se o insertador, que geralmente é médico, ele seca, isso vale para o PIB também, tá? Qualquer acesso central. Eu estou tirando a clorexidina, então eu preciso passar a clorexidina, esperar secar para fazer o processo. Tá? Em 1 minuto ele seca. Importante. Checklist de inserção. O que é isso? É como se fosse os passos corretos que o médico tem que fazer e que tem que ter alguém ali fora, ó, ele higienizou as mãos, ele botou gorro, ele botou máscara, ele preparou a pele, ele contaminou alguma coisa, etc. e tal. O objetivo desse checklist, gente, é uma cultura que a gente precisa muito trabalhar ainda, principalmente dentro dos hospitais, mas fora eu vejo uma oportunidade maior ainda. O checklist serve para quê? Serve para a pessoa que está ali auditando quem está passando, lembrá-lo caso ele esqueça alguma coisa. Doutor, o senhor esqueceu de pôr o gorro. Doutor, o senhor esqueceu de preparar a pele do paciente da maneira correta. Gente, é muito difícil. Não é fácil, tá? Existe uma barreira muito grande entre quem está auditando e quem tem. E a gente precisa que isso seja de cima para baixo, que é para ninguém ficar levando pinçada na cabeça na hora de um acesso. Então, a gente precisa trabalhar toda uma cultura. É um processo que precisa começar a ser falado, precisa começar a ser empoderado, mas a gente está muito no comecinho. Mas é para isso que serve o checklist, não é para mandar para o controle de infecção ou para a minha gestora. É para fazer com que a instalação do catéter ela seja uma instalação segura para o paciente. Tá? Curativo, sempre estéreo, e a estabilização do catéter. Tá? Antigamente a gente tinha uma questão com suturas, né? A sutura aumenta, a sutura não aumenta. Hoje a questão não resolvida. Tá? Seja a sutura, ou seja uma outra estratégia, como por exemplo, aqueles estabilizadores de pique, eles são, é um assunto não resolvido, qualquer um dos dois, o importante é estabilizar o catéter, tá? E foi o que eu falei para vocês, durante 7 dias, quanto mais eu abrir e trocar esse curativo, maior é o risco para o paciente. Lembrando que eu não posso deixar curativo sujo, úmido ou solto para qualquer um dos catéteres, seja o periférico, seja o central, tá? Quando a gente fala em higiene das mãos, pessoal, é a nossa Brahma. Para quem gosta de uma cervejinha, é o nosso número 1. Não tem como discutir prevenção de infecção sem falar que esse é a principal medida. Tá? É uma medida eficaz, é uma medida que já está comprovada em literatura, é uma medida barata, ok? Se tem uma coisa que a gente precisa brigar nos nossos serviços é para a gente ter insumo. Tá? Água e sabão ou álcool gel? Tanto faz. Vantagens do álcool gel. Ele é mais barato para colocar, eu não preciso de pia, eu não preciso de encanamento. Tá? Ele é volante, né? Eu posso colocar onde eu quiser. E ele agride menos a mão, tá? Porque ele tem emolientes, enfim, ele é um preparado para as mãos. Eu preciso focar nos 5 momentos para a higiene das mãos. Tá? E quando a gente fala de prevenção de cuidado do paciente com catéter venoso central, e aqui leia-se central ou periférico, gente, qualquer catéter. Tá? Eu preciso higienizar as minhas mãos imediatamente antes de manipular esse catéter. Geralmente a gente vai até o leito, a gente descobre o paciente, e vê se o paciente é o paciente mesmo, quando tem pulseira, faz tudo e vai fazer o medicamento, né? E eu preciso higienizar minhas mãos imediatamente antes de mexer nesse catéter e imediatamente após. Importante, quando você tem vários sítios para cuidar do paciente, né, você vai começar primeiro do mais limpo para o mais sujo. Então, o catéter vai ser sempre a primeira manipulação com higiene das mãos. Ah, mas o meu paciente está em isolamento. Eu vou trocar minha luva, higienizar minhas mãos e trocar minha luva antes de mexer com esse catéter. Tá? Isso é muito importante, pessoal. A gente tem, na verdade, algumas coisas em literatura que falam que, assim, a gente tem um lado racional, né, da nossa cabeça, para a gente pensar em higiene das mãos. Qual que é o racional? Reduz infecção, previne doença. Quando eu vou descartar uma diurese, quando eu vou coletar um sangue, eu estou em risco, então eu higienizo minhas mãos depois, mas antes eu não lembro do paciente, tá? E a gente tem um lado emocional, porque assim, eu sou um bom profissional, eu sei que isso é bom para o meu paciente, e que se eu higienizar minhas mãos,
Nos momentos que eu preciso, eu protejo a mim, ao meu paciente e a minha família na hora que eu chegar em casa. Tá? Então, a gente precisa sempre ter esse lado racional e o emocional também. Precisa caminhar junto para a gente lembrar dessa prática. Tá? E aqui, gente, é um dado intra-hospitalar, mas eu acho um dado interessante, que a gente tem comprovação em literatura de que o aumento da adesão e higiene das mãos reduz a taxa de infecção. Aqui embaixo, né, do 0,3 a 1, é a minha adesão, então 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Então, vejam, quando eu tenho uma prática de 90%, o que é isso? De cada 100 momentos que eu tenho para higienizar minhas mãos, em 9 os profissionais higienizam. A taxa de infecção, ela despenca, gente. Ela despenca. Tá? E aqui à esquerda é a taxa de infecção. Então, eu tenho comprovação, literatura não é nova, que a higiene das mãos reduz a infecção. Ponto, não tem discussão. Tá? E aí eu queria trazer para vocês um desafio que a gente tem dentro dos nossos serviços, que é o uso indiscriminado de luva. Tá? Então, a gente precisa trabalhar isso nos nossos serviços de saúde. O uso de luvas de forma indiscriminada aumenta o risco de infecção, porque eu reduzo a adesão à higiene das mãos. Tá? Então, gente, Daiane, eu preciso usar luva para preparar medicamento? Não, eu não preciso usar luva. Eu preciso usar luva para administrar? Preciso se o meu sistema for aberto. Se o meu sistema for fechado com aquelas válvulas, eu não preciso. Eu preciso de luva para mexer no catéter? Para mexer por fora? Não, eu não preciso. A gente tem que sempre pensar que antes da gente pôr a luva, a gente precisa entender. Eu vou entrar em contato com sangue e fluidos corpóreos com isso que eu vou fazer? Se a resposta for sim, eu ponho luva. Se a resposta for não, não. A gente vê pessoal andando de cadeira de roda com luva. Tá? A gente vê gente terminando uma assistência com a luva e indo anotar no prontuário. Aí você fala para o paciente, você está de luva. Ah, mas eu nem usei ainda. Quer dizer, ou seja, do paciente para cá você não vai pegar na sua caneta, mas da sua caneta para o paciente pode? Não, não pode. Tá? E aí o CVE tem um documento muito legal sobre as situações que requerem ou não requerem o uso de luva. E a gente usa isso para treinar as nossas pessoas. Tá? O uso de luvas é uma coisa que precisa ser muito bem indicada, a gente não pode usar de forma irracional, e a gente vê nos nossos serviços um uso irracional. A luva serve para tudo, serve para escrever no computador, serve para escrever com a caneta, serve para apertar o botão do elevador, serve para transportar paciente. Por que eu vou pôr luva para levar o paciente da cadeira de rodas lá para fora? A pergunta sempre tem que vir. Luva é EPI, luva não é proteção do paciente. A proteção do paciente é a higiene das mãos. Luva é EPI, protege de você do macro, daquilo que você enxerga, mas não te protege do micro. Por isso, quando eu falo macro e micro, protege você do sangue, da secreção, né? Mas a luva tem microfuros, e os micro-organismos presentes naquela secreção, eles passam por esses microfuros e contaminam a mão de vocês. Ou seja, eu tirei a luva, a primeira coisa que tem que fazer para a minha proteção e das pessoas que estão trabalhando comigo é higienizar minhas mãos. Tá? Então, isso precisa ser muito bem uma mudança de cultura, gente. Mas a gente precisa começar a brigar pelo uso irracional de luvas na nossa assistência. Tá? E um cobrar o outro em relação a isso e fazer uma cultura de segurança dentro daquele ambiente que eu trabalho. Tá? A gente sabe que está associado à transmissão de agentes, aumento de infecção. Então, lembrem-se, o uso de luvas é EPI, tem que ser restrito e racional só quando necessário. Não substituir a higiene das mãos nem antes nem depois. Vamos lembrar dos microfuros, tá? A secreção, o catarro do paciente não passa, mas os micro-organismos presentes no catarro passam. Isso é importante. Mas a gente tem uma questão cultural. A gente tem alguns hospitais no Nordeste, não é comum quando a gente vai fazer auditoria, a gente higieniza as mãos e vai inspecionar o catéter, o familiar parar, mas você não vai usar luva. Mas a hora que você explica para ele que a luva não protege o paciente dele, ele entende numa boa. Tá? Uma coisa essencial que eu acho que a gente perdeu ao longo dos anos, e a pandemia foi um fator, é a tal da técnica Septic Não Toque. Quem está há mais tempo, quem é formado nos cursos há mais tempo, sabe que no passado
A gente tirava nota se a gente botasse a mão no êmbolo, se a gente abrisse a ampola sem o álcool. Tá? Isso se perdeu, gente. Isso se perdeu. Se a gente voltar para as nossas unidades e olhar como as pessoas preparam o medicamento que vai ser inserido dentro do vaso sanguíneo do paciente, a gente chora. Tá? O que é a técnica asséptica? Primeiro, o que é a técnica asséptica? Tá? É a ausência de micro-organismos em quantidade suficiente para causar infecção. Ok? Então, é aquele procedimento que eu faço, mas assim, ele não precisa ser estéril. É muito difícil a definição de estéril, tá? Porque o que é? Por exemplo, a passagem do catéter central tem que ser estéril. A gente usa tudo estéril. A gente chama até de técnica cirúrgica. A gente tem a técnica asséptica padrão e a técnica asséptica cirúrgica. Passagem de catéter central, uma cirurgia, a gente usa a técnica cirúrgica, que a gente chama de estéril. Tá? Mas é uma definição meio controversa aí, porque estéril é aquilo que não tem nenhum micro-organismo. Mas a gente não consegue, por quê? Porque em qualquer lugar que a gente tem micro-organismo no ar. Então é muito difícil você atingir isso. Tá? Então, quando a gente fala em asepsia, gente, a gente está falando de ausência de micro-organismos em quantidades suficientes para causar infecção. Ou seja, eu vou não tocar para não levar mais micro-organismo para aquele procedimento. Técnica asséptica do não toque. É isso que a gente precisa usar. Para preparo de medicamento, administração de medicamento, técnica de colocação do acesso, tá? A cateterização intermitente, tá? Quando eu vou esvaziar uma bolsa de urina, tudo isso a gente usa a técnica asséptica no toque, mas quando a gente fala em prevenção de infecção, gente, é a gente não tocar nas partes que eu não posso tocar. Tá? Quais são as partes que eu não posso tocar, gente? Aí, ó, vamos lá. A gente chama de partes chaves, tá? Então, assim, esse aqui é uma figura ilustrativa de quais são as partes que eu não posso tocar quando eu vou fazer um preparo de administração de medicamento. Obviamente, o local que eu vou preparar o meu medicamento, ele tem que estar limpo. A primeira coisa, eu preciso higienizar a bancada. Eu preciso ter álcool por perto para fazer a minha higiene das mãos. Tá? Então, quando eu vou pôr a seringa na agulha, eu não posso tocar nem na ponta da agulha, da seringa, e nem na parte que vai vai fazer a junção da agulha com a seringa. Eu não posso tocar na seringa quando eu estou aspirando o meu medicamento. Assim como eu não posso tocar, gente, na hora de administrar, no meu hub, seja ele com conector valvulado, seja ele o sistema aberto. Tá? Então, são as partes chaves que eu não posso tocar. Então, gente, usar álcool para abrir as ampolas, precisa. Eu não posso abrir com a minha mão. A gente escuta de longe quando abre com a mão, sem uma proteção ali com álcool. Não posso tocar na ponta da seringa, não posso tocar na minha agulha. Gente, é o básico, a gente aprendeu isso com a Florence. A Florence ensinava isso e a gente perdeu nas nossas assistências. Tá? Tem sido um grande desafio isso. Toda vez que eu vou acessar para fazer o medicamento, gente, seja um sistema aberto ou seja um sistema fechado, eu preciso higienizar com álcool. Tá? E aí, quando a gente está falando em sistema aberto, a gente tem um desafio aí, que é o que a gente vê na prática, o que recomenda a literatura e o medo que a gente tem. Qual que é a recomendação quando eu tenho um sistema aberto? É pegar o álcool e fazer, antes de tirar a torneirinha, a tampinha da minha torneirinha, ou do meu Polyfix, ou depois que eu tirei. A recomendação é depois. Eu tiro essa tampa, eu jogo essa tampa fora, ela não pode voltar. A partir do momento que eu tiro essa tampa, ela não pode ser usada de novo. Tá? Eu faço com as mãos higienizadas e enluvadas, porque aqui tem risco de retorno de sangue, para sua proteção. Eu faço a desinfecção sem a tampinha, na administração direta. Tem serviço que não orienta isso, tem serviço que tem tanto medo que não orienta. Tá? Orienta a fazer por cima da tampinha e tirar. Mas a recomendação é depois de remover a tampa. Tá? Isso também é causa de atrito ali nas aulas que a gente dá. Se o meu sistema é fechado,
ele fica um pouco mais fechado, gente, é quando eu uso aquele conector na ponta, tá? E aí a gente pode fazer tanto a ativa, que eu pego o meu pedacinho de álcool ali e faço no mínimo 5 segundos, né, até 15, cobrindo todo, ou a passiva, que são essas tampinhas que alguns hospitais com mais poder aquisitivo usam, tá? De qualquer forma, tanto faz, gente, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, preciso ter um bom e velho álcool, de preferência que não seja no algodão, tá? Porque o algodão deixa fiapo, e o algodão não é estéreo, tá? Flushing, que é a lavagem do catéter. Flushing, gente, é importantíssimo para manter o meu catéter pérfuro, funcionante, e me dá menos trabalho de ter que repuncionar o paciente. Tá? Eu melhoro a experiência do paciente, eu reduzo o custo e melhoro a minha carga de trabalho se eu mantenho aquele acesso que está ali funcionante. Tá? Se eu tiver uma obstrução por falta de lavagem, eu posso ter relação com infecção, sem contar que eu vou perder o catéter. Tá? Eu posso ter uma trombose. Oclusões podem levar à infecção e à trombose. Ok? Quando eu tenho que fazer o flushing, gente, que é a lavagem do meu catéter, tá? Sempre com seringa de 10, nunca com seringa menor, tá? Mesmo que seja um flushing em criança e em neonatal, você vai diminuir o volume, mas a seringa tem que ser de 10. Por quê, Daiane? Porque a seringa de 10 tem a pressão interna exata para não romper o catéter. Se você usa as menores, quando você empurra o êmbolo, você tem uma pressão muito grande, você pode romper. Você pode usar 1 ml na criança, você vai ter que dar numa seringa de 10. Tá? Se a gente conseguir usar as seringas preenchidas, são melhores, mas também é um recurso financeiro. Tá? Que não é a realidade em muitos serviços, em muitos hospitais, imagino que não seja na assistência primária. Mas eu vou preparar meu flushing com o meu flaconete de álcool, desculpa, de soro fisiológico. Quando que eu tenho que fazer esse flushing, gente? Só quando eu mexo no catéter. Não existe flushing de horário, não existe soro para manter veia. Soro para manter veia não mantém veia. Tá? Aumenta custo, aumenta risco de infecção pela manipulação e acaba com o vaso venoso o vaso do paciente. Tá? Eu só faço flushing, gente, que é a lavagem com seringa de 10. Dependendo do volume, para adulto a gente fala 10 no mínimo, e 20, você dobra quando tem hemocomponente, ou nutrição enteral, ou um propofol, soluções que são mais densas e oleosas, a gente precisa dobrar. Tá? Mas ele tem que acontecer sempre antes da infusão de medicamento, para eu verificar a permeabilidade, e após. Entre medicamentos, eu não posso empurrar uma dipirona com um omeprazol, tá? Porque eu tenho interação medicamentosa, então eu faço flushing, o catéter está funcionando. Eu faço omeprazol, eu faço flushing, eu faço a dipirona. Estou dando exemplo fictício, tá? Após a administração de sangue, NPT ou soluções lipídicas, e após a coleta de sangue. Após esses 2 últimos, a gente dobra o volume de flushing. Claro, se o paciente não tiver restrição hídrica, tá? Infusões contínuas, aquele sorinho lá pingando não mantém veia, não adianta, tá? Os estudos mostram, uma prática que caiu por terra desde 2011. Eu não posso fazer flushing de horário, o catéter não está sendo usado, eu vou fazer flushing de 8 em 8 horas. Não vai. Se o catéter não está sendo usado, eu preciso ver se eu não posso tirar. Tá? Catéter periférico, gente, se com 24 horas ele não for usado, eu preciso discutir a retirada dele. Tá? Como a gente faz flushing, Daiane, com volume, e pulsate. O que é pulsate? É fazendo soquinhos. Quando você faz o flushing contínuo, é como se fosse uma lavagem muito discreta dentro do catéter. Quando você faz de soquinho, empurrando o êmbolo bem de soquinho, você vai fazendo isso aqui dentro do vaso e você vai lavando a parede do vaso, tá? Esse é o flushing eficiente. Tá? E sempre utilizar a seringa pré-preenchida, que não é uma realidade. Tá? Acessos ao sistema. Temos que tentar concentrar medicamentos e coleta de sangue na mesma abertura do sistema. Ok? Coletas de exame, gente, tem que ser racional. Eu não posso ficar abrindo o sistema toda hora para coletar exame. Ok? Oi, Daiane. Oi. Posso te pedir uma gentileza? Sim. A janelinha do Teams. Isso, que ela estava no meio da sua apresentação.
Desculpa, gente. Tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Então, assim, gente, olha que coisa simples. Vamos olhar a prescrição, vamos tentar consolidar medicamento e coleta de sangue numa mesma abertura? O que a gente pode fazer? Vamos fazer em grupo? Tá? Bom, quanto menos porta de entrada, melhor. Não é incomum a gente chegar no paciente e ter 3 torneirinhas e eu usar só 2 vias. Pô, se eu tenho torneirinha sobrando, vamos tirar, gente. Tá? Quanto menos porta de entrada eu tiver, melhor. Manter o sistema fechado. Eu não uso conector? Tampinha, gente. Tampinha. A experiência que eu passei com meu pai no interior, as pessoas não usavam tampa no acesso venoso periférico. E não é porque não tinha, não, tá? Porque hora o paciente do lado tava, a hora o meu pai não tava. Sim, tem que tampar. Não adianta. Tá? Não enrole equipo entre si. Tá? Não deixa aquela bagunça, porque sabe o que vai acontecer? A pessoa vai lá e vai desconectar, passar por baixo de tudo e voltar. Tá? Vamos organizar ali a bagunça das conexões, tá bom? Isso é importante. Troca, controle de troca. Gente, as coisas precisam ter data. Na nossa casa, a gente não usa alimento vencido, alimento estragado, né? Tô falando de condições normais, tá, gente? De rotina, ok? Quando que eu troco equipe e conexões? Os equipos que são intermitentes, que são aqueles que eu tiro e penduro, e volto e penduro, que sempre tem que estar com uma proteção na ponta, eu troco a cada 24 horas e eu tenho que minimizar ao máximo essas aberturas. Tá? Se o paciente não caminha, se o paciente faz um banho no leito, enfim, não desconecta. Tá? Não desconecta. Quanto maior o número de desconexão, maior é o risco. Tá? E se eu tiver que desconectar nessas infusões intermitentes, eu tenho que trocar a cada 24 horas. Bota uma etiqueta, gente. Vamos etiquetar. Vamos controlar essas trocas. Tá? E aqueles que são em infusões, em bomba de infusão, que é aquele que eu coloco as drogas vasoativas, lá, que eu não tiro do paciente, eu troco a cada 96. Tá? A literatura diz que tem alguns trabalhos que mostram que você não deve trocar antes de 7 dias. Mas eu trago aqui uma consideração de que os trabalhos que embasam essa troca são trabalhos em locais, em hospitais, em países que eu não preparo nada na beira do leito. Vem preparado de uma central de diluição. Então, a gente precisa fazer esse raciocínio aqui, essa análise crítica. Não é a nossa realidade. Tá? E aqui eu trouxe uma... Gente, bote com o que vocês quiserem, mas a gente precisa controlar a troca. Tá? Essa etiqueta aqui da direita é uma etiqueta que a gente usa, que a gente conseguiu fazer uma gráfica, fazer pra gente. Sei que é difícil a aquisição, não são todos que têm, mas a gente precisa pensar junto numa forma de identificar as coisas que a gente precisa trocar. Tá? Coleta de exame, gente. Não é porque o paciente está com acesso de que a gente vai coletar porque tem o acesso. Precisa ser restrito, precisa ser rigoroso. Tá? E aumenta o risco de infecção cada vez que eu abro para coleta de exame e aumenta o custo se os exames são desnecessários. Tá? Aí os hospitais que têm um pouco mais de condição, eles acabam usando kits para coleta, avaliam a competência do coletador e a gente não usa via de NPT para coletar exame, tá? Que a NPT tem que ficar quietinha ali porque ela aumenta o risco de infecção. Necessidade do catéter, a gente tem que se perguntar todos os dias se eu posso tirar esse catéter, se eu posso passar para VO. Às vezes o paciente está com uma sondinha ou ele está tomando café da manhã e eu tenho uma dipirona EV, omeprazol EV. Vamos criar essa cultura de perguntar todo dia se não dá para passar para VO, tá? Seja qual for o catéter. Tá? Por que ele está sendo usado? Ele pode ser retirado? Eu posso passar medicamento para VO? Eu posso coletar exames periféricos? Né? Então, são todas as perguntas que a gente tem que fazer na nossa realidade. Aqui são fotos minhas, tirando essa mãozinha dessa criança aqui, que foi uma amiga que mandou pergunta pedindo ajuda, que foi um extravasamento de sangue, que a gente costuma na pediatria ter tanto medo de perder o acesso que a gente enrola, enfaixa a mão da criança. Né? E se eu enfaixo a mão da criança, qual que é a chance de eu conseguir checar quando eu tenho um extravasamento, quando eu tenho um deslocamento do catéter 0?
tá? Não cubram a mãozinha da criança, porque essa era uma mãozinha coberta que a criança gritou a noite inteira. A noite inteira. Isso aqui é um extravasamento de sangue, de bolsa hemocomponente, tá? Porque o acesso a mãozinha estava enluvada, de tanto medo de perder o acesso. A criança perdeu a mão. Não perdeu o acesso, perdeu a mão. Tá? E aqui são coisas, as demais são fotos do meu dia a dia. Esse extravasamento aqui embaixo foi bicarbonato de potássio dentro de um hospital que eu trabalho. Tá? Porque eu não poderia, é um gluconato de cálcio, eu não poderia dar no vaso periférico. Ok? Teria que ser central. E aí eu tenho outras, assim, sangue, gente. Ainda passa um álcool aqui para limpar. Né? Olha esse acesso aqui embaixo eu tenho uma cobertura estéreo que está toda manchada de sangue. Isso aqui aumenta muito o risco do paciente, tá? E aqui, esse bracinho do meio aqui na última coluna, eu tenho, assim, tem um hospital aqui que usa uma Ferrari, tá? Esse aqui é o melhor curativo de acesso venoso periférico que tem no mercado. Advance de diamante, o caramba 4. Aí vem o anestesista e bota uma fita no estéreo por baixo. Então, veja, não é só ter um insumo, é como eu uso o insumo. Daí eu não tenho insumo, o que eu posso fazer para melhorar a minha prática aqui, dentro daquilo que eu tenho? É isso que a gente precisa pensar. Voltar para a nossa assistência e pensar o que a gente pode fazer de diferente dentro do recurso que eu tenho. Tá? Bom, gente, a gente precisa recomendar as evidências científicas para melhorar os nossos resultados assistenciais e financeiros. Fique perto do básico, gente. Não precisa ter não precisa inventar a roda. Fique perto do básico. Vamos fazer todo mundo básico da forma bem feita. Tá? Esse é um trabalho em equipe. Né? E tudo que acontece de evento adverso no meu paciente é retrato do que eu estou fazendo. Não é da CCH, nem do SCH. É da qualidade da assistência que eu estou fazendo ali na beira do leito. Tá? Vamos reconhecer o que a equipe assistencial tem feito de bom. Né? Os resultados precisam ser reais e transparentes. O ideal é que cada caso de infecção eu investigue para ver onde eu tive oportunidade. Tá? Envolvimento do paciente, que eu acho que é uma cultura muito fetal para a gente ainda no Brasil, é envolver o paciente para ele falar, higieniza as mãos antes de mexer comigo, né? E a cultura do speak up, que nada mais é do que fale o que está errado dentro da sua equipe, tá? Você não está higienizando as mãos para mexer no catéter, olha, achei um catéter aqui. Vamos trabalhar essa cultura de que todo mundo pode cobrar todo mundo e tá tudo bem, tá? Aqui eu deixo o meu e-mail, agradeço a oportunidade, estou super aberta para perguntas, tá, gente? Agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Oi, Dai, nós que agradecemos. Como sempre, sua aula é brilhante, né? Vários elogios aqui no chat. Tá falando de uma forma objetiva, assim, pontuando esse que eu trouxe de resumo das falas no chat, que você traz questões bem pontuais, assim, do dia a dia mesmo, da prática. Então, acho que isso é muito interessante. Você traz uma questão que é importante a gente ver nos treinamentos e na prática diária que não está muito sedimentada, que é a questão mesmo da antisepsia circular, né? Eu acho importante você reforçar, porque a gente vê no hospital já frequente, nem tanto, mas eu que estou ali na vida diária da UBS, ainda é uma prática de pouco conhecimento das equipes, né? E eu acho super importante. Uma segunda questão, porque eu já vou engatar numa pergunta que tem. Na minha aula mesmo, eu apresentei, e você traz na sua também, que é a questão do número que eu tenho de profissionais para a demanda que eu tenho, enquanto isso é muito divergente, o quanto que potencializa a infecção, né? E na nossa prática, que foi o que eu mencionei na minha aula, e que é a realidade, eu acredito, porque inclusive uma pergunta que tem, eu acho que vai nesse raciocínio. Nós temos geralmente no laboratório um tempo limite de coleta, porque o carro, né, terceirizado que passa para recolher as coletas para encaminhar para o laboratório, ele também tem um tempo. Essa minha realidade, eu acredito que de repente seja de todo mundo, né? Então, geralmente a gente começa ali a coleta 7 horas da manhã e umas 8h30, 9 horas tem que estar acabando, sei lá, com uma demanda de 60 coletas, 80 coletas nesse intervalo, que a gente sabe que o quantitativo de pessoas que eu tenho para esse volume, a gente tem um risco muito grande de não realizar a técnica adequada, né? E aí eu engato na pergunta para você, que o Gabriel fez. Tem conhecimento de alguma literatura que trata de monitoramento de infecções relacionadas à punção venosa em ambientes não hospitalares, considerando a alta demanda diária de coleta de exames laboratoriais nas UBSs? Acho que é esse o raciocínio. Eu queria que Tá, você eu acho comentasse.
as dores são diferentes, né? Assim, são vocês que sabem as dores que vocês passam dentro da realidade de vocês, tá? A gente não tem literatura embasando, não sei, Aurivan, se você conhece, você me fala, porque realmente não é a minha prática, tá? Quando a gente pesquisa a taxa de infecção, a gente vê mais em departamentos de emergência, tá? Que a gente também tem uma, uma pauleira ali de coletas e tudo mais. Então, a gente tem departamentos de emergência, a gente tem, de acordo com o tipo de catéter, então a nossa grande literatura é voltada mais para a área de serviços de emergência ou serviços de pacientes internados, tá? Até porque, gente, esse paciente, geralmente ele passa com a gente, e me corrija se eu estiver errado, e ele vai para outra unidade, ele vai embora. E a gente não segue esse paciente, né? Então a gente não sabe. Mas, se vocês tiverem qualquer prática, vamos colaborar aqui, que eu também vou aprender junto com vocês, tá? A Juliana levantou a mão, eu só vou colocar um pouquinho da nossa prática. A gente até pensou, de repente, ter algum instrumento para a gente contabilizar isso, mas é mais um instrumento para preencher dentro de uma dinâmica que já É está isso. enriquecida, né? O que que a gente É isso. fez foi tentar fazer um cálculo básico para levar para uma mesa de negociação e a gente está nesse caminhar, que na verdade é o básico que eu preciso fazer é a higiene das mãos. Quanto que eu Sim. lembro que eu levo de tempo para os momentos que estão envolvidos nessa dinâmica de coleta, o tempo que eu gastaria para cada paciente? Numa conta básica, não casa, fazer no volume que eu tenho, no tempo que eu tenho que higienizar as mãos, dá esse total de 2 horas de coleta. Então a gente está nessa questão de negociar que se eu não higienizo a mão, que é o básico, aí já começo errado desde aí, né? E a consequência do desfecho provavelmente vai ser uma infecção. Então a gente está nessa questão de negociação. De literatura também desconheço algum monitoramento para isso específico. Então a gente vai criando essas estratégias, né, Dai? Gente, a higiene das mãos é a nossa brama. É a nossa Sim. brama, tá? Em qualquer assistência, é a nossa brama. Eu acho que o caminho o que a gente vê é muita falta de estrutura de higiene das mãos em alguns serviços, né? Então a gente precisa talvez melhorar a nossa estrutura de higiene das mãos. Se a gente tiver que priorizar alguma coisa, gente, são coisas que a gente consegue fazer. Então, quando a gente vai preparar um medicamento, a gente consegue fazer técnica séptica do no toque, tá? Eu consigo higienizar minhas mãos. Se eu tiver que fazer investimento, vai ser higiene das mãos. Acho que o caminho é esse, Ivan. É sempre a nossa brama, não tem jeito. Acho que vocês estão no caminho certo. Tá? Se a gente não fizer o básico de forma consistente, a gente não vai conseguir avançar. Consertei a higiene das mãos. A gente não tem literatura, mas a gente tem racional, gente. Acho que a gente pode ter um racional teórico, né? De que se a gente não cuidar da pele do paciente, se eu não fizer a técnica séptica e não toque, eu não preciso de estrutura para isso. Preciso de comportamento, talvez. Sei, a demanda deve ser estrangulada, gente. Estrangulada. Mas a gente precisa fazer esse brainstorm junto com o nosso time ali na ponta para ver o que a gente pode fazer para melhorar dentro desse estrangulamento que a gente tem. A gente não pode cair naquela, não me dão gente, não me dão estrutura, então, tá? Que foi uma sensação que eu tive, gente, de novo, quando meu pai ficou lá no interior, a sensação que eu tive foi de que, já tá tudo assim mesmo, sabe? E foi assim, e eu tenho muita experiência boa com familiar em UBS aqui em São Paulo, com carinho, com fazendo o básico de forma consistente dentro de uma estrutura limitada. Então, assim, a gente não pode deixar a nossa equipe desmotivar por conta dos precalços que a gente tem aí em estrutura. Tá? Eu acho que é muito difícil o que vocês fazem, gente. É muito difícil. É muito difícil. E eu parabenizo, assim, cada esforço de vocês, porque quando você está num movimento que às vezes não depende de você, depende de dinheiro para pôr para dentro uma estrutura melhor, a gente acaba caindo no desânimo, né? E a gente precisa sempre levantar essa peteca ali para não deixar o desânimo tomar conta da gente, porque senão a coisa relaxa. E aí o paciente Ok, sofre. perfeito. Ju, você queria levantar a mão? Fica Queria à sim, vontade. queria agradecer, né, a enfermeira Daiane. Acho que a gente está com o tempo aí já estrangulando, né? Eu acho que a gente queria agradecer muito e queria deixar aí para vocês, né, que estão nessa prática, a gente tem o interesse de fazer esse controle de infecção da coleta de exames na atenção primária.
né? Então, assim, até reforçando um pouquinho a pergunta do Gabriel em relação a alguma literatura, eu acho que a gente pensar, né, e deixar aí um start de como a gente poderia fazer o controle de infecção a partir das coletas laboratoriais na APS, né? Eu acho que seria isso. Mas acho que, como a gente fez nas outras aulas, a gente vai encerrando, né, para a gente até agradecer e dizendo para. Muito obrigada, viu, Daiane? Foi ótimo para a gente ir colocando aí Foi no tranquilo. chat as perguntas e deixando se alguém tiver mais alguma dúvida, e a gente depois vai respondendo conforme dá, não é isso, Orivan? Perfeito. Acho que é isso. E coloco Desculpa, meu e-mail vai. à disposição. Não, desculpa, coloco meu e-mail à disposição em caso de dúvidas também. Podem me acionar, se não o Arivan aciona via PC. Estou super à disposição, gente. Agradecer a Daiane mais uma vez pelo aceite, pela parceria de sempre. Novamente, sou fã e assim, suas aulas são maravilhosas, e obrigado mesmo.